Um homem que afundou um navio por causa de mulher. O maluco passou o limite da gadice. No início de 2012, Mas como é que tá azul? um terrível naufrágio aconteceu na região da Toscana, que fica no centro da Itália, ocasionando a morte de 32 pessoas. Eu só pensava que ia morrer. Eu dizia, Joe, você não vai conseguir sair dessa. Olhando para trás, o navio estava afundando atrás de nós. As pessoas estavam ligando para casa e dizendo aos entes queridos que os amavam, com medo de não vê-los novamente. Tudo isso por conta de uma irresponsável manobra de seu capitão, que queria impressionar uma mulher. Além de causar o tombamento do navio, o covarde ainda fugiu no meio do caos sem dar nenhuma satisfação. Nesse vídeo nós vamos conhecer a desastrosa história do naufrágio do cruzeiro Entendi. Costa Concórdia. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. O ano de 2022 marcou uma década de um acontecimento que entrou para a história. Um naufrágio de um gigantesco navio que atraiu a atenção mundial e teve vários fatos impressionantes e curiosos durante e após o desastre que deixou 32 mortos e outras 64 pessoas feridas. O navio. O cruzeiro Costa Concórdia havia entrado em atividade no ano de 2006 e era o modelo mais luxuoso da empresa Costa Cruzeiros. A embarcação tinha 290 metros de comprimento e pesava mais de 112 mil toneladas. Além disso, tinha capacidade para 3.780 passageiros e mais 1.100 tripulantes. A embarcação continha vários andares e nela dispunha de muitas atrações. Para você dar um rolê nesse cruzeiro, você tinha que ser um magnata cheio da grana. Para vocês terem ideia, no cruzeiro destacavam-se 4 piscinas, um centro esportivo de 2.000 metros quadrados, com quadra de tênis, futebol, academia, entre outras coisas, teatro com 3 andares, uma porrada de restaurante e bares e até simuladores de Fórmula 1 o negócio tinha. O navio era extremamente luxuoso. A tragédia. Era 21 horas e 45 minutos do dia 13 de janeiro de 2012. O comandante do luxuoso navio, que levava 4.229 pessoas a bordo no total, realizou uma manobra errada, Porra, mas ele... Eu achei que alguém tinha entrado na cabine e feito tipo assim, aqui ó, tipo assim, se mostrando pra alguma mulher aqui ó, se pilotar também, não sei se é pilotar, se ele também dirigiu o navio, pá, e zoando e deu merda, tá ligado? Mas foi realmente o cara lá que ia fazer tudo certo, filho. Fazendo com que o cruzeiro batesse em um aglomerado de rochas, assim tendo o casco perfurado pelas pedras que logo em seguida naufragou. O professor aposentado Derek sentiu um estrondo, a cadeira dele voou e a esposa foi parar em cima da mesa. Parece até a história do Titanic, né? O erro causou um corte na corrente elétrica que também afetou o gerador que existia dentro do barco, ferrando de vez as chances de qualquer tentativa de restabelecimento de ordem na hora do desastre. Mas daí vocês se perguntam, né? Quem foi o vilão disso tudo? Quem era o comandante do navio que fez essa barbeiragem? O nome do responsável é Francesco Schettino. Acho que é assim mesmo que se pronuncia. Ele, na hora do acidente, quando viu que tinha dado ruim na corrente elétrica, comunicou à tripulação que o gerador apresentava alguns problemas, mas que logo a energia voltaria. Vendo que a situação era irreversível, enquanto ele metia o louco para as milhares de pessoas que estavam em perigo, ele simplesmente meteu o pé. E foi um dos primeiros a abandonar o navio. Vagabundo! Bom, e o pior desse safado vem agora, né? Durante o julgamento do agora ex-capitão, alguns tripulantes disseram que ele teria feito a manobra para chamar a atenção de uma dançarina moldava, com quem ele estava tendo um caso extra. Como assim chamar a atenção, moleque? Ele achou que o navio era que nem um carro, que tem lançar um drift de rolê assim, tá ligado? Conjugal. Para impressionar essa dançarina, ele colocou em risco várias pessoas e ainda se mostrou um baita de um covarde por fugir da situação. A dançarina moldava Dominika Semurtan confirmou nesta terça-feira que foi amante de Francesco Schettino, capitão do transatlântico Costa Concórdia. O fato foi que depois dessa catástrofe da saída do capitão, foi dado a ordem de abandonar o navio.
estando o navio agora sob a responsabilidade do comandante reserva. Naquele momento, a embarcação foi tomada pela água. Como consequência, o navio inclinou a estibordo e tombou, permanecendo aproximadamente 2/3 dentro da água. Como resultado da irresponsabilidade do capitão, das 4.229 pessoas que estavam no cruzeiro, 32 morreram e 64 ficaram feridas. As consequências. Como comentei, o capitão Szczecino, ele foi um dos primeiros a abandonar o navio, mas ele deu uma bela justificativa para ter fugido de sua responsabilidade. Segundo ele, o choque que o navio teve com as rochas acabou o ejetando e o fazendo cair num bote salva-vidas. Mas que homem de sorte, não é mesmo? Tá brincando comigo, pegadinho? E como o seu substituto já estava trabalhando, ele achou que era melhor não voltar, já que as medidas de naufrágio seriam conduzidas então pelo comandante reserva. Mas é claro que com um desastre... Imagina, moleque, o navio tá virando, aí tu olha pela janela, tá o teu capitão do navio num bote salva-vida, remando assim, saindo, tá ligado? Porra! Desse tamanho, as autoridades iriam investigar para saber quem foi o responsável por essa catástrofe. A polícia, em suas investigações, encontrou um telefonema do ex-capitão com a guarda costeira. Na ligação, Gregório De Falco representava a guarda. Ele ordenou para que o capitão voltasse e ajudasse no resgate das mais de 4.200 pessoas presas na embarcação. Ordem que, como vocês puderam perceber, não foi obedecida. Ele cagou. È un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io, lei vada a bordo. Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo, mi assicuri che sta andando a bordo. Durante a conversa entre os dois, uma frase ganhou fama mundial, que é a frase "Vada a bordo, cazzo", algo como "Volte a bordo, caralho". Veramente molto male, faccio passare l'anima di guai. Vada a bordo, cazzo. Essa frase ela ficou tão famosa que a expressão chegou a ser estampada em camisetas e vendida na internet. Enfim, o Francesco Szczecino ele acabou sendo afastado das suas funções na empresa e ficou detido em prisão domiciliar até julho de 2012. Depois desse período, o ex-comandante resolveu admitir o erro. Em sua primeira entrevista depois do acidente, ele pediu desculpas ao povo italiano e reconheceu a culpa pelo ocorrido. O Szczecino ele foi processado em fevereiro de 2015. Com o avanço das investigações, o italiano foi julgado e condenado a 16 anos de prisão por homicídio, naufrágio e por ter abandonado o navio. Hoje, ele está cumprindo pena no centro de detenção de Rebibbia, lá em Roma. Mas e o navio? O Costa Concordia ele só foi removido da ilha de Giglio 2 anos e meio depois do acidente. Isso graças a uma gigantesca operação para conseguir recolocá-lo em seu eixo e fazê-lo flutuar novamente. A rotação do navio só foi realizada em setembro de 2013. O navio teve que ter todas as suas partes não essenciais removidas para deixá-lo o mais leve possível. Por ter passado vários meses submerso, o cruzeiro já estava quase que totalmente oxidado. Na operação de resgate foram estendidos cabos no olha o trabalho que os caras do tiveram. navio para que ele não escorregasse durante o processo. Depois foi projetado um fundo falso para preencher o espaço vazio entre a embarcação e o fundo do mar da região. Além disso, alguns tanques de metal foram instalados para funcionarem como boias. Após ser retirado das rochas e carregado por esses equipamentos, o Costa Concordia enfim foi rebocado até perto de Gênova e posteriormente desmontado. O custo estimado desse processo todo ficou em mais de 600 milhões de Caralho, ele conseguiu falir a empresa, moleque. euros, que foi fruto aí de uma distração, de uma irresponsabilidade de um capitão. Olha só, hein? Que prejuízo, não? O que uma mulher não pode fazer, não? Já pensou? Não é a mulher, a culpa não é da mulher, né? A culpa é do cara, né? Mas que um gado, né? Vamos ver. Moleque, você deu sorte que ainda tá perto da costeira, né? Tava perto, não tava tão longe. Imagina essa porra no meio do mar, moleque. No meio do sei lá, tá ligado? Vamos melhorar isso. O que um gadão não pode fazer, na verdade? Mas aí, vocês conheciam essa história do naufrágio do Costa Concordia? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço que se inscreva no canal. A gente tem vídeo todo dia, normalmente 2 vídeos por dia. E deixa aqui também a sua ideia de vídeo, ou aqui, ou lá no meu Instagram, que é @marcelomilos, beleza? A gente se vê mais tarde. Falou! Será que a cascação piroca? Deus me livre. Imagina alguém destruir a própria vida só pra querer impressionar a fêmea, papo reto. Por isso que eu sou Red Pill.